campo da direita resolveu ficar poucas ideias. E isso aí significa uma série de coisas, e isso vai precipitar uma série de consequências que nós não vamos ver imediatamente. A morte do Charlie Kirk, diferente da morte, por exemplo, do George Floyd, que deu origem a Black Lives Matter, ela não significou, assim, milhares de pessoas na rua querendo fazer quebra-quebra. Não foi isso. Mas a morte do Charlie Kirk, ela incutiu uma série de certezas no coração de um determinado tipo de eleitor, que é o eleitor mais à direita, o eleitor mais à conservadora, e nas lideranças políticas. Eu tava conversando com um rapaz, eu não vou falar, né, um porta-voz nosso que veio visitar a gente hoje, e ele falou: Renan, pela primeira vez eu estou com medo e com ódio ao mesmo tempo. Eu tô com ódio porque eu tô, assim, todo mundo foi alvo de ameaças, então eu tô recebendo ameaças, e ao mesmo tempo eu tô, eu não quero, assim, eu sei que eu tô correndo risco, mas eu não tenho nada a perder. A partir do momento que eu entendo que tá validado fazer qualquer coisa contra nós, eu não tenho nada mais a perder. Então, essa mudança de mentalidade, isto pode ser tratado como uma ruptura. E eu acho que isso tá, vamos dizer, ecoando no coração e nas cabeças de muita gente. Eu falei no meu podcast no Valete Plus, inclusive, eu recomendo que vocês ouçam, que não é um momento, assim, é um momento de um sentimento não revanchista, mas um sentimento de basta, chega, não vamos mais buscar diálogo com a esquerda. Não existe a ideia de que você vai convencer um esquerdista de alguma coisa, que você vai debater abertamente com o esquerdista e que ambos podem aprender um com o outro. Isso não existe. Isto não existe. E acho que chegou a hora da gente simplesmente abandonar essas premissas. Abandonar essa ideia. Que é uma ideia, talvez fundante da direita liberal aqui, mas ela é parte da direita, vamos dizer, tradicional na Europa, nos Estados Unidos. A ideia de que nós defendemos a ordem liberal, o Estado liberal, liberdade de expressão. Quem disse... olha só o que eu vou falar. Quem disse que temos que ser nós a ficar defendendo liberdade de expressão absoluta? Ah, liberdade de expressão absoluta na arte, na coisa. Sim. Agora, certo tipo de pensamento, cara, não tem que ter espaço no debate público. Não convencionaram, com razão, que nazismo não tem que ter parte no debate público? Que a gente não tem nada a ganhar no debate público com a presença de nazistas. Pois bem, concordo. Também acho que nós não temos nada a ganhar com grupos políticos que apenas pregam a violência contra seus inimigos. E que, vamos dizer, tem como objetivo, em algum momento, uma tomada violenta do poder, e que vão a público e falam isso. Ora, o que nós ganhamos? Esqueça a abstração da democracia, esqueça a abstração, porque isso é abstração. Política é jogo de poder. Nesse ponto eu concordo com o esquerdista. Política é jogo de poder. E a democracia que ficou todo mundo arrotando, ela é um arroto. Ela some no ar. Por quê? Porque ela é um conceito, uma abstração, e é uma ordem que se torna válida mediante pressupostos culturais, morais e relações de poder. Relações de poder. E a esquerda entendeu isso. Você pode mudar isso por dentro, você pode alterar, você pode tomar as estruturas de poder, você pode fazer tudo isso. No Brasil, a gente vive um regime democrático em que o pensamento dissidente, a direita, ele é perseguido. Na Inglaterra, se você é contrário à imigração em massa de paquistaneses para lá, você vai preso, que é o que tá acontecendo. 30 pessoas, uma média de 30 pessoas por dia sendo presas. Faz sentido? Faz sentido? Eu tô falando sério. Se o outro lado deixa muito claro o que ele quer, por que nós devemos aceitar isso? E é isso, eu preciso ficar claro. Isso foi se agravando. Porque além do que a gente pode chamar de comunismo, né, o movimento comunista clássico, as esquerdas radicais, surge como um processo constante dos anos 60 em diante, tá? Por conta da obra de vários autores, desde os esquerdistas, desde a turma da escola de Frankfurt, maiormente o Herbert Marcuse, porque eu não gosto quando coloco a escola de Frankfurt toda no mesmo pacote, né? Eu acho o Adorno sensacional. O Adorno é quase uma reaça em termos de, quando ele vai falar de cultura pop, tá? Uma dica, tá? Vocês se surpreenderiam que vocês ouviriam do Adorno sobre cultura de massa, tá? Tem muita coisa muito boa na escola de Frankfurt e muita gente não tá pronta para essa discussão. Tanto que uma vez eu vi, acho que foi o Jones Manuel, um cara falou: não, ensinam escola de Frankfurt na minha escola. Aí ele: pô, mas que escola boa você tem, hein? Você aprende escola de... Pois é, que escola é essa que você tá... Não é que os caras dão escola de Frankfurt no colegial. A escola de Frankfurt tem muita coisa legal. Agora tem o Herbert Marcuse, cujo pensamento tem consequências aí na nossa realidade. Tem, tá? Se eu for sair, não tem nada a ver com a escola de Frankfurt, mas é uma outra turma muito importante. Cara, Deleuze e Guattari, para o que veio a se tornar essa política identitária hoje, puta que pariu, eu fui estudar os caras. Livros, a leitura é difícil, acho que é um texto, assim,
propositalmente difícil, mas a gente vive as consequências dessas ideias. Esses movimentos que vão surgindo, identitários, essa premissa de que o estabelecimento de qualquer hierarquia é fascismo, que estabelecer a ideia de uma família clássica, isso é em si um fascismo, e que você tem que viver à margem, viver nas franjas. Puta que pariu, o que a franja, a borda do território tem, que ela pode te trazer? O que o alternativo, o que o deslocado, né? O que o minoritário, o que isso pode te trazer e te agregar, e como isso pode subverter isso de poder? Pois bem, com isso eles começaram realmente a avançar com um tipo de agenda que nesse sentido é muito deletéria. Você criou a ideia de que qualquer um pode ser a vítima perfeita, e se ele é a vítima perfeita, ele tem um inimigo perfeito. É quase, né, uma coisa meio de ação e reação. Se você é uma vítima perfeita e você tem um inimigo existencial que quer te impedir de existir, porra, você tem o direito de matar esse cara. É o que eu mostrei, por exemplo, daquela senhora, uma senhora negra que foi colocada ali nos stories do Black Lives Matter, em que eles justificavam um assassinato na prática daquela moça, uma ucraniana lá, a Irina, né, porque o opressor tem direito, o oprimido tem direito de atacar o opressor e foda-se. Porque, né, você leva uma pessoa pra um nível de histeria com isso que é bizarro. E aí você vai isso pra questões feministas, trans, imigrantes, tudo isso. Né, o que é minoritário passa a ter uma licença poética pra muita coisa. E mais, a lei te protege porque a lei começa a aceitar isso. Não, calma aí, cuidado. Você não pode errar o pronome do trans. Veja, eu já processei várias pessoas que cometeram crimes contra mim. E perdi. Contra minha honra pode ser atacada de várias maneiras. E a justiça vai achar que eu tenho que lidar com isso. Porque eu sou famoso, mas porque tem um advogado aqui atrás. Mas uma pessoa que não é famosa também eventualmente pode se sentir atacada na sua honra, processar e perder. Vou dar um exemplo. Um sujeito pode chegar pra um pai que é um bom pai e falar: você é um merda, você cuida mal dos teus filhos e tal. E fala: pô, ele atingiu minha honra pra algo que é muito importante pra mim. E aí ele eventualmente processa a pessoa e perde. Agora, uma pessoa erra um pronome com uma pessoa que mudou de sexo, puta que você vai preso. Calma aí. A honra de um pai de família está num estágio menor do que a identidade de um trans. Você me desculpa, isso é loucura. Não está. Só um judiciário doentio vai achar isso. E o nosso judiciário é doentio. O nosso judiciário é teu inimigo. Porque vem um monte de juizinho, vamos falar a verdade, se forma, fica lá estudando pra concurso, lá fazendo cursinho de concurso, e passa um monte de ideia groselha na cabeça. Quer parecer que é moderninho, porque aí ele ascendeu socialmente, passou no concurso, ascendeu socialmente, é vinheta, né? Alguns são muito jovenzinhos, bazeta e vinheta na casa da amiguinha em Santa Cecília. Ai, a juíza chegou. Aí houve umas merda ali do amiguinho da faculdade, não sei o que, blá, 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 blá. Ai, eu inovei no despacho, sabe? Não, acho que transfobia hoje não dá, a gente não pode aceitar mais isso. Quem você é, pensa que você é pra ter essa opinião e pra você expressar ela no despacho? Mas aí os tribunais superiores estão a mesma coisa. Então, vamos fazendo isso. O que isso quer dizer? A própria justiça no Ocidente validou essa mentalidade doentia do minoritário em rebelião. Então o minoritário está permanentemente em rebelião e ele tem o direito de fazer a rebelião dele e você tem que aceitar em alguma instância uma dominância dele para cima de você. Se você retruca, você é racista, fascista, homofóbico, transfóbico, blá, 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 blá. Você não pode retrucar, você tem que calar a boca. Então, do ponto de vista formal, você já tá apanhando. Aí esses caras assumem posições de destaque em empresas, especialmente empresas de mídia. Aí o marketing é todo sobre eles, os filmes sobre eles, você fala, porra, eu não reconheço minha cultura, aí estão mudando a tua língua. Aí você começa, né, você elege lideranças, não só no parlamento, mas nas ruas, através de movimentos e tal, pra questionar isso. Não, calma aí, eu não quero usar esse problema. Não, essa indústria do transgênero ela é um absurdo. E aí eles falam, você está atacando minha existência, então eu vou te matar. E aí eles matam. E aí a imprensa e outros vão tentar justificar a morte, que é isso que esses caras querem fazer, justificar a morte. E passa a querer justificar essa morte. Caralho! Como é que é, galera? Isto é inaceitável.